E aí, tudo bem? Escolher as músicas para um CD ou EP, principalmente numa banda, não é uma tarefa muito fácil. O guitarrista quer colocar aquela música que ele fez um riff que ele acha incrível, o batera quer colocar aquela música que tem uma levada monstra, o vocalista quer explorar todo o potencial vocal dele e o baixista, ele não tá nem aí porque ele tá cagando pra banda. Mas a escolha do repertório certo é o primeiro passo pro teu CD ficar animal. Se por acaso então tu tá pensando em gravar um CD ou um EP e não sabe quais músicas do teu repertório colocar nesse CD, esse vídeo vai te trazer algumas dicas bem práticas que vão te ajudar aí nesse processo. O meu nome é Rafael Reis do novoartista.com e da One Produtora, tá começando mais um Girando Lâmpada. Muito bem, de cara, a primeira coisa que tu precisa ficar atento é o número de músicas a serem gravadas. Na nossa opinião, hoje em dia, faz muito mais sentido tu gravar um EP do que um CD. E qual que é a diferença? O número de músicas. Geralmente, um EP tem até 6 faixas, não passa disso. E um CD tem no mínimo de 8 até 12, 15 faixas. Pela minha experiência como produtor musical, e cara, a gente já produziu muito EP aqui na Produtora, 4 faixas são o suficiente para te mostrar todas as tuas influências, deixar claro o conceito daquele trabalho sem encher linguiça com músicas que no fundo não são tão boas assim. Dessa forma tu coloca só as tuas melhores músicas, as músicas mais fodas e ainda deixa aquele gostinho de quero mais pro teu público. Muito bem, decidido então que a gente vai gravar um EP com 4 faixas, outra preocupação é, tu não pode ter um repertório de 4 músicas prontas para gravar um EP de 4 músicas. No mínimo, bem no mínimo, cara, e eu tô sendo muito teu amigo, tu precisa de pelo menos 2 ou 3 vezes o número de músicas que você quer gravar já prontas. E quando eu digo prontas, pode ser só voz e violão, mas quanto mais prontos melhor, com mais arranjo, melhor para te entender já para onde que a música pode caminhar. Mas no voz e violão já é o suficiente. Então, partindo desse cálculo, tu vai precisar de umas 8 ou 10 composições para tirar as 4 melhores que vão ser gravadas. Se tu tiver mais, melhor. Tu concorda que é muito mais fácil tu tirar 4 músicas boas de um universo de 100 músicas do que tirar 4 músicas boas de um universo de 4 músicas? É óbvio que sim. Rafa, mas cara, eu só tenho 4 músicas, velho. O que eu faço? Bom, nesse caso tem 2 opções. Opção 1, ou tu adia um pouco mais a gravação e vai compor as tuas músicas, ou opção 2, tu faz parcerias com outros compositores, compõe junto com os caras, com outras bandas, ou ainda tu pega autorização de compositores para gravar outras músicas. Essas são as tuas opções, cara. Vê o que faz mais sentido para ti nesse momento. Mas escolher 4 músicas de um repertório de 4 músicas, porque essas são as únicas músicas que tu tem, na minha experiência como produtor musical, é uma das piores coisas que tu pode fazer. Então tá, a gente já definiu então que vai ser um EP com 4 músicas, a gente tem aí umas 10 músicas para escolher. Vem a primeira pergunta que tu vai se fazer: qual é o conceito específico desse EP? Em relação à parte musical, a gente tá numa fase mais rock, mais pop, mais experimental, de testar várias coisas loucas, ou não, a gente tá numa fase mais voltada pro rádio, pro grande público. E a nossa mensagem nesse momento é algo mais político ou mais romântico, mais reflexivo, etc. Então, tanto na parte musical como a parte da mensagem que vai ser passada com esse trabalho, elas precisam fazer um sentido como um todo, elas precisam ter uma unidade. Precisa ouvir essas 4 músicas e perceber claramente que cada música faz sentido dentro de um contexto maior. Eu vou te dar um exemplo exagerado só pra te entender. Digamos que tu seja um artista de funk, um MC. Aí tu esteja numa fase mais social do teu trabalho, apontando o dedo pras coisas que não fazem sentido pra ti e tal. E musicalmente, tu tá numa fase mais rock. E aí tem 3 músicas do teu EP que estão dentro desse conceito e tem uma outra música super popzinha falando de um relacionamento de uma menina de 15 anos que deu errado. Cara, vai ficar uma coisa meio estranha. Da mesma forma que se tu for um artista sertanejo, fala de festa e musicalmente tu tá mirando nas rádios, e aí tem 3 músicas que estão super dentro desse conceito e objetivo, e lá no meio tem uma música de 7 minutos falando das injustiças sociais do governo, cara, é a mesma coisa que tu colocar uma cebola numa salada de fruta, vai dar merda. Então, definido o conceito daquele trabalho, tu vai buscar por músicas que façam sentido como um todo. A banda que eu mais gosto no mundo, cara, e pago muito pau, é Beatles. E tem músicas do primeiro CD deles que jamais poderiam estar, por exemplo, no Sgt. Pepper's, que é um álbum muito mais experimental. Isso quer dizer que as músicas do primeiro álbum não são boas? Não, elas simplesmente não faziam sentido no conceito que eles queriam com o Sgt. Pepper's. E tá tudo certo. Isso, inclusive, cara, é um bom argumento pra te usar com teus parceiros de banda numa discussão. Quando um cara falar pra ti: mas cara, essa música, ela é muito melhor do que a outra, do que essa aí que tu quer colocar. Tu vai dizer:
cara, não é que essa música ela não seja boa, ela é incrível, ela só não faz sentido pra esse EP. Num outro momento a gente grava ela. Pronto, fim da discussão. Segunda pergunta que tu vai se fazer: quais são as músicas que tem o refrão mais forte? Não adianta, cara, mais de 50% da tua música é o refrão. Se a tua música tiver um refrão muito bom, já é mais de meio caminho andado. Então se tu tiver em dúvida entre duas músicas, porque uma tem um verso incrível e a outra tem um refrão incrível, grava que tem um refrão incrível. Sou músico instrumental e a minha música não tem refrão. Tem sim. As partes de uma música instrumental são tema principal, desenvolvimento desse tema e solo. Aí quantas vezes tu vai tocar o tema, quantos solos vão ter, é uma questão de arranjo. Mas o teu tema principal é como se fosse o refrão, o desenvolvimento desse tema são os teus versos e o solo é o solo. Então se tu tem uma música com um tema principal muito monstro e o desenvolvimento e solo não são tão bons, é melhor do que uma música com tema fraco, sem graça, parecido com várias outras coisas e um bom desenvolvimento e um solo incrível. Vai naquela que tem o tema principal animal. Beleza? Então, cara, foco no refrão. Terceira pergunta que tu vai se fazer é: qual música do meu EP tá quebrando o padrão? E o que eu quero dizer com isso e por que é tão importante? Quebrar o padrão é você apresentar algo novo, algo que a pessoa não estava esperando. E por que isso é tão importante? Porque vai renovar a atenção das pessoas em relação às músicas do teu EP. A gente aqui na One Produtora sempre gosta de fazer isso nos EPs que a gente produz. Então a gente sempre coloca pelo menos uma música que seja diferente das outras, principalmente em relação a andamento, ou seja, a velocidade da música. Essa é uma das formas mais fáceis e mais perceptíveis de tu quebrar o padrão dentro de um EP. Então, cara, se tu tem uma banda, seja do estilo que for, tem 3 músicas rápidas no teu EP, coloca uma balada pra dar uma quebrada nessa sequência que vem sendo tocada. Banda de todos os estilos tem as suas baladas, ou seja, aquelas músicas com andamento mais lento, seja heavy metal, rock, funk, sertanejo, pagode, rock do demônio, capeta, gospel muito louco, todas vão ter a sua balada, a sua música com andamento mais lento. Da mesma forma que se tu tiver um estilo mais intimista, músicas mais calmas, mais lentas, tenta colocar pelo menos uma música com andamento mais rápido, pra te quebrar esse padrão também e renovar a atenção das pessoas. Só cuidado para não deixar todas as músicas do teu EP com o mesmo andamento, ou seja, com a mesma velocidade. Outra forma de tu quebrar o padrão dentro do teu EP é pela instrumentação, ou seja, os instrumentos que vão ser tocados numa música ou em outra. Isso já entra um pouquinho mais na questão de arranjo, mas eu acredito que vai fazer sentido aqui pra ti. Sempre que possível, a gente gosta de colocar uma música só voz e violão, ou piano e voz e guitarra, voz e Rhodes, enfim, diminuir bastante o número de instrumentos usados no arranjo da música. Da mesma forma, cara, se tu for um artista voz e violão que usa poucos instrumentos, a gente também gosta de colocar mais instrumentos em pelo menos uma das músicas, para quebrar esse padrão também. É óbvio que sempre com muito bom gosto e sempre fazendo sentido dentro do trabalho ou daquela banda. Mas eu não consigo lembrar agora de um EP que a gente não tenha conseguido fazer isso. Então, cara, com bom gosto e paciência, tu vai sempre conseguir fazer essas quebras de padrão no teu EP. E a minha última dica é uma coisa um pouquinho mais avançada que vai exigir de ti uma sensibilidade maior na hora de escolher essa música. E a dica é o seguinte: faça pelo menos um teste. Vamos lá, pra gente entender. Coloca no teu EP uma música que esteja um pouquinho, bem pouquinho, minimamente fora do conceito das outras músicas. Ué, Rafa, mas tu não falou que tinha que ser tudo um conceito só, que colocar uma música diferente era colocar uma cebola, uma salada de fruta, blá 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 blá. Calma, meu jovem hater. Faz um esforço antes de comentar uma bobagem. Isso é um pouco mais avançado e vai exigir uma sensibilidade maior, senão de fato tu vai fazer uma merda. O que eu quero dizer é, existe dentro desse universo de músicas aí que tu tem e que fazem sentido como um todo, uma que tu tenha algo diferente, algo a mais, mas que ainda assim faça sentido dentro das outras? Se sim, ótimo. Se não, paciência, nem sempre tu vai ter essa música. Uma música que tu olha assim, cara, essa música, ela não é que tem mais a nossa cara, mas, meu, essa música é boa, cara, ela faria sentido dentro desse EP, mas ela seria uma música meio que fora da curva. Pra quê? Justamente pra ti testar o teu público. E tu pode fazer isso de algumas formas. Primeiro, mudando o assunto ou a linguagem da tua música. Digamos que nas tuas músicas tu fale sobre relacionamentos. Cara, testa uma falando sobre o cotidiano, falando sobre acreditar em si mesmo, enfim, um outro assunto. Pode também mudar e testar a linguagem. Todas as tuas músicas vão falar sobre relacionamento, mas tu pode falar sobre amor, como Vinícius de Moraes falava, ou como o Luan Santana fala. São linguagens diferentes, formas de tu falar sobre o mesmo assunto diferentes. Segunda forma, mudando um pouco a pegada da tua música. Então, digamos que tu tem uma pegada mais rock, tu vai testar deixando um pouquinho menos rock. Se tu tem uma pegada mais pop, cara, testa uma guitarra, testa uma distorção, enfim, de repente traz outras influências que elas ainda não estão presentes nas outras músicas do teu EP. Terceira forma, como eu tava falando antes, quebrando o padrão das músicas. Ou seja, tu pode gravar uma só voz e violão, só piano e voz, enfim, mudar um pouco o arranjo e a sonoridade da música. Cara, o teste, ele é
importantíssimo, cara, principalmente no início da tua carreira. Grandes artistas, obviamente, hoje eles testam menos, mas não quer dizer que eles não testam, eles testam menos, porque no início da carreira eles já fizeram vários testes e foram entendendo o público deles, se entendendo como artista e entregando aquilo que o público esperava deles. Quer um exemplo prático disso, cara? Vai ouvir o CD novo do Steven Tyler e depois a gente troca uma ideia. Como eu falei, cara, isso um produtor musical, ele vai te ajudar a ter essa sensibilidade de achar a música dentro do teu repertório, porque caso contrário, tu pode escolher uma música tão fora da curva, tão fora do conceito, que aí sim vai ser um tiro no pé. Mas principalmente no início da carreira, é legal tu ir fazendo esses testes até pra te entender o teu público. Se tu não se sentir seguro pra fazer essa escolha, cara, não faz. Nem sempre a gente consegue achar essa música pra colocar nos EPs. Ou porque essa música ela não existe, ou porque a gente não conseguiu achar essa música. Então fica atento ao número de músicas a serem gravadas, tenha sempre outras opções de repertório e faça sempre essas 3 perguntas antes de escolher uma música pro teu EP. E lembra sempre das quebras de padrão, que são importantíssimos pro teu EP não ficar monótono e você não perder a atenção do teu público. Então se tu gostou do vídeo, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e garante que tu não vai perder nenhum vídeo que a gente posta aqui. Toda semana são 3 vídeos novos com conteúdo para te ajudar a espalhar a tua mensagem, fechar mais shows, enfim, te ajudar na tua carreira musical. Grande abraço e valeu!